Olá pessoal, aqui Carlos Lima, mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês. E nesse vídeo nós vamos falar do porquê os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias, né? Apesar de todas as indicações e referências bíblicas, eles não entenderam que aquele homem ali era o Messias. Então a gente primeiro precisa entender que o Messias, né, o ungido, ele era um personagem que foi encontrado nas Escrituras através de interpretações proféticas, um tipo de salvador ali que seria enviado por Deus para libertar Israel dos seus opressores. Após passar por diversos cativeiros, o povo judeu estava tentando recuperar sua liberdade e manter a sua identidade como povo escolhido por Deus, como nação santa, e recuperar o domínio e o governo das suas terras. Então os líderes religiosos, eles interpretaram que várias profecias falavam a respeito de um libertador que restauraria a glória, o domínio e o poder à nação de Israel. Eles esperavam que seriam alguém da descendência do rei Davi, que livraria Israel da dominação romana, isso nos tempos de Jesus, e restauraria e elevaria Israel sobre todas as nações. Então Jesus ele nasce sob o domínio do Império Romano. E para os líderes judeus, ele já nascia como um sério candidato à rejeição, né, por causa da forma como eles esperavam o Messias. A opressão da dominação romana causava angústia e muito sofrimento ao povo judeu, gerando uma grande expectativa pela chegada do libertador prometido nas Escrituras. No entanto, qualquer um que aparecesse dizendo ser o Messias teria que passar pelo crivo, né, pelos testes, filtragens e análises dos líderes religiosos da época. E é nesse contexto que Jesus surge, vindo de uma família humilde. Embora fosse da tribo de Judá, a mesma tribo do rei Davi, ele estava distante da linhagem real e, por outro lado, ele não fazia parte da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, né? O que facilitaria que ele fosse aceito como um sacerdote, como um profeta ou como um rabi. Então existem alguns textos que falam, né, que foram interpretados como falando da vinda de um Salvador. Eu separei só alguns aqui, senão a gente ia ficar muito texto, então eu separei alguns interessantes para essa primeira parte do vídeo. Então, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro, cetro fala de liderança, de reinado, de governo. Um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Está em Números 24, 17. Essa é uma profecia de Balaão, quando ele foi chamado para amaldiçoar Israel, mas Deus fez com que ele abençoasse ali o povo de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo por debaixo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos seus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, de 1 a 4. E temos um texto de Isaías também. Isaías é o texto que mais tem, o livro, aliás, que mais tem profecias a respeito do Messias, né? E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então existia, no entanto, uma outra visão a respeito do Salvador prometido, já que os judeus esperavam ele como um rei poderoso, né? Não como um filho de Deus, mas um homem, um rei poderoso que organizaria um exército e que livraria Israel da mão dos seus inimigos, né? E colocaria Israel dominando sobre as demais nações. Então a outra visão ela dizia a respeito do Salvador prometido, mas que ele seria
ele viria não para restaurar um reino físico, e sim para livrar os homens da maldição do pecado, restaurando o relacionamento com Deus e estabelecendo um reino espiritual do qual fariam parte todos aqueles que, pela fé, acreditando no seu sacrifício, passariam a fazer parte do seu reino, que Jesus chamou de o reino de Deus. É fácil perceber que aquilo que Deus de fato queria fazer e iria fazer era muito diferente daquilo que os judeus compreendiam nas Escrituras e aguardavam ansiosamente. Porém, essa outra visão ela só foi compreendida após a ressurreição de Jesus. Antes, até os discípulos de Jesus acreditavam que ele ia se tornar rei de Israel, tanto que você vê em alguns textos que eles brigavam e disputavam para ver quem ia se assentar à direita e à esquerda de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus ia se tornar ali o próximo rei de Israel. Então, outra coisa que precisamos entender é a grande diferença entre o que os judeus esperavam que seria o Messias prometido e a forma como Jesus se apresentou a Israel, né? O comportamento, a autoridade que ele tinha junto ao povo, tudo bem, mas aí a partir daí tudo era diferente. A forma como ele pregava, o fato dele preferir estar sempre entre os doentes, pobres, fracos e necessitados, a escolha que ele fez de homens considerados indoutos e humildes para ter como discípulos, a aversão que ele demonstrava por riquezas, fama, poder e autoridade governamental. Ele disse a Pilatos que o seu reino não era desse mundo, a forma também diferente como ele tratava as mulheres. Várias mulheres faziam parte do ministério de Jesus e o ajudavam, né? Um texto que diz que havia mulheres que ajudavam Jesus com seus bens, e a ousadia de chamar Deus de Pai, né? De se dizer Filho de Deus. Todas essas coisas colocavam Jesus em rota de colisão com as autoridades políticas e religiosas de Israel. Então os líderes judeus, eles passaram a observá-lo de perto para ver se ele não era mais um falso Messias, estavam sempre prontos a testá-lo e questionar seus ensinamentos e seus métodos de cura, a forma como ele expulsava demônios e a falta de interesse que ele demonstrava pela tradição oral e costumes judaicos, né? Enquanto que a cada dia as autoridades religiosas e políticas de Israel se decepcionavam com Jesus, porque ele se distanciava de tudo aquilo que eles esperavam, ele se recusou a ser coroado rei quando um grupo tentou coroá-lo, e ele confrontava abertamente a hipocrisia, a ganância, as maldades, não só dos religiosos, mas também do povo e das figuras importantes ali de toda a nação. Então, à medida que o tempo se esgotava, a crucificação se aproximava, o discurso de Jesus se tornava mais duro, né, a tal ponto que muitos dos seus discípulos já não o seguiam mais. Mas quando se aproximava ali na crucificação, ele teve vários embates com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, e ele confrontou a hipocrisia daqueles homens, e o discurso de Jesus se tornou muito duro. Ele chegou a perguntar aos seus 12 discípulos se eles não queriam ir embora também. Mas Pedro, tocado pelo Espírito Santo, ele deu uma resposta fantástica. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. João 66 a 69. Então alguma coisa precisava ser feita, né? Os líderes religiosos da época entenderam isso. A multidão que seguia Jesus crescia e muitos criam nele. Até mesmo entre as autoridades de Israel, alguns acabaram acreditando em Jesus. Porém, os líderes dos judeus se convenciam que ele era um perigo para a nação, um perigo para o sistema religioso, um perigo para todo o povo. Ele arrastava multidões atrás dele, né? E isso poderia ser visto como algo ruim pelos romanos, né? Eles poderiam entender com algum tipo de sedição e trazer algum problema sério para o povo, para toda a nação. Então, mesmo com todos os sinais que Jesus fazia, eles não criam nele, tinham o coração cheio de inveja e se ofendiam quando eram confrontados com sua própria hipocrisia e a sua vida de pecados. A decisão, no entanto, sobre a crucificação de Jesus acabaria sendo tomada com a ajuda de um dos seus discípulos, né? Já que os religiosos não ousariam prendê-lo na frente ali da multidão. Então, um dos discípulos de Jesus acabaria sendo determinante
nessa tomada de decisão. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, 21. Essa parte, no entanto, nós vamos deixar para o próximo vídeo, né? Estou procurando fazer os vídeos um pouco menores, né, para não ficar muito difícil do pessoal acompanhar. Então nós precisamos saber como Deus, de fato, ele estava trabalhando e entender que até a rejeição de Jesus ela fazia parte dos planos do Senhor. Ele não queria mais apenas a nação de Israel. Os judeus foram apenas o primeiro passo para a manifestação do amor de Deus sobre todas as nações. Isso acontece quando Jesus entrega voluntariamente a sua vida, abrindo uma porta para a reconciliação com o Pai e, consequentemente, a salvação de todos os que creem no seu nome e no seu sacrifício. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação, segundo Coríntios 5, 19. Então nós precisamos entender nesse primeiro momento que houve uma diferença de interpretação entre a forma que os judeus esperavam que viria o Messias, a forma como eles interpretaram as Escrituras e aquilo que Deus realmente iria fazer, né? Jesus não veio para libertar Israel da dominação dos romanos, ele veio para libertá-los do domínio do pecado. E eles não entenderam isso e rejeitaram Jesus. E quando eles rejeitaram Jesus, aconteceu o que Deus queria. Deus ficou desprendido da aliança que ele tinha com Israel e abriu a salvação para todos os homens. Jesus vem, na verdade, como se fosse um segundo Adão. Assim como Adão pecou no Éden e toda a sua geração foi amaldiçoada, ficou debaixo da maldição do pecado, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, para obedecer plenamente à vontade de Deus. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo em um corpo humano que veio do pó da terra, para ser considerado um segundo Adão e iniciar o reino de Deus, um outro reino de Deus aqui na terra. Então nós temos hoje o reino do mundo e o reino de Deus, os dois caminhando lado a lado, sendo que o reino de Deus é um reino espiritual. E aquele que crê no sacrifício de Cristo, ele sai do reino do mundo e passa a pertencer ao reino de Deus. Então foi, na verdade, isso, de uma forma bem resumida, é claro, foi isso que Jesus veio para fazer, né? Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Aqueles que tinham sido condenados pelos pecados de Adão, ao crer em Cristo, eles são incluídos na sua morte e são justificados dos seus pecados e passam a ter direito à vida eterna. É claro que o nosso corpo, como ele pertence à linhagem de Adão, não existe salvação para o nosso corpo, né? Por isso que o reino de Deus é um reino espiritual. A maldição de Adão ela vai se cumprir, só que ela vai se cumprir nos domínios da carne, enquanto espiritualmente nós somos transportados para o reino de Cristo, para o reino de Deus e recebemos então o direito à vida eterna. Basicamente é isso. Uma outra coisinha também, muitas pessoas confundem hoje, né? Pensam que os judeus, na parte da fé, tá, gente? Eles nos veem como irmãos, alguma coisa desse tipo, mas isso não é verdade, tá, gente? Eu estava vendo ainda um dia desse um vídeo de um rabino e ele falava sobre Jesus como a estrela da manhã e ele falava que Jesus inaugurou o reinado de Edom, né? Edom é a descendência de Esaú, que eram inimigos do povo de Deus, que fariam oposição ao povo de Deus. Então ele disse que Jesus, sendo a estrela da manhã, a interpretação que eles fazem, ele é o próprio Satã. Então aqueles que creem em Jesus, na verdade, são adeptos de Satã, que fazem oposição ao povo de Deus, que são os judeus. Eu não sei se todas as linhas de interpretação judaica aceitam isso, né? Mas eu já vi vários vídeos de rabinos judeus passando, alguns com um pouco mais de cuidado, não querendo falar o nome e tal, mas passando também essa interpretação, né? De que nós, na verdade, servimos um outro Deus, que é, na verdade, Satã e não o Filho de Deus. Então tá bom? Basicamente é isso. No próximo vídeo nós vamos ver por que Jesus foi morto, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas não podia simplesmente prender ele, expulsar ele da cidade, fazer alguma outra coisa ou ignorá-lo? Não. Para os povos daquela época, o que aconteceu era absolutamente normal, e nós vamos ver isso no próximo vídeo, né? Que a morte de Jesus, para a época, era uma coisa absolutamente normal, tá bom? Então Deus abençoe vocês, né? Que vocês tenham aí um
um dia próspero, uma noite próspera, abençoada, que o Senhor esteja guiando o caminho, a jornada de todos vocês. E se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.